Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais um fórum, dessa vez uma edição especial por conta das coisas que estão acontecendo, estão muito tão quentes, né? E o doutor Damasceno trouxe, então, aí um resumo do entendimento e do esforço dele que ele ficou. Eu sei que ele ficou aí no fim de semana lidando com isso, para trazer para nós aqui, em primeira mão, as atualizações a respeito da reforma tributária e do ICMS nas transferências. Então, tenham todos uma boa reunião, Damasceno. Peço a Deus, então, que te inspire e que essas informações possam ser úteis para todos os associados. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia, Sandoval. Na verdade, nós estamos tentando fazer esse encontro em tempo real, porque sexta-feira passada, o CONFAS se reuniu para discutir a regulamentação do ICMS nas transferências, tomando por base não a lei que ainda está em tramitação, mas tomando por base a decisão do Supremo Tribunal Federal. Um texto foi apresentado e levado à reunião do CONFAS. Não foi aprovado, houve muita discussão, e eles remeteram o texto para a COTEP, que está reunida agora, nesta segunda-feira, e para discutirem. A COTEP é a Comissão Técnica Permanente do ICMS, o doutor Fernando sabe muito bem de que se trata, e é lá onde os técnicos se reúnem para discutir as propostas que são levadas aos secretários de Fazenda, que são as autoridades que compõem o CONFAS. Então, já está convocada uma reunião extraordinária do CONFAS para amanhã, para discutirem o texto. Eu vou trazer para o nosso conhecimento aí o texto que eles estão discutindo, que eu acho que qualquer fuga para qualquer lado não atende à necessidade. Então, tem que ser esse texto mesmo. Eu vou colocar aí os principais pontos para nós analisarmos, ok? Então, eu coloquei hoje esses dois temas, CONFAS, regulamentação do ICMS nas transferências, e também uma atualização sobre o relatório na CCJ do Senado Federal, apresentado pelo relator senador Eduardo Braga. E os principais pontos, e o interessante é que nesse relatório, a maior discussão, a maior crítica está em cima da exceção para a redução da carga tributária dos profissionais liberais, né? Porque dizem que os escritórios, principalmente as grandes bancas advocatícias, ganham muito dinheiro, então não precisar de redução de carga tributária, já que a maioria dos advogados de pequeno porte, as empresas de pequeno porte, estão no Simples Nacional. Nós vamos discutir aqui o que estão propondo, mesmo para ver o que avançou e o que não avançou. Então vamos lá. CONFAS. Primeiro vamos aqui a nossa institucional. Muito bem, CONFAS, regulamentação do ICMS nas transferências. Está aí a proposta de convênio ICMS, não tem número ainda, obviamente, e a previsão, a data seria 27, sexta-feira, 27 de outubro de 2023. A ementa dispõe sobre a remessa interestadual de bens e mercadoria entre estabelecimentos da mesma titularidade. E os principais pontos. Cláusula primeira, na remessa interestadual de bens e mercadoria entre estabelecimentos da mesma titularidade, é obrigatória a transferência de crédito ICMS do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, hipótese em que devem ser observados os procedimentos de que trata este convênio. Então, vejam bem que, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, se por acaso o CONFAS, né, não regulamentasse essa matéria até o dia 31 de dezembro deste ano,
a partir do dia 1º de janeiro de 2024, o contribuinte ficava livre para transferir ou não transferir, ou até mesmo para recolher o ICMS na transferência no estado de origem. Então, ele está dizendo aqui que a transferência se torna obrigatória conforme essa decisão proposta. Cláusula segunda. A apropriação do crédito pelo estabelecimento destinatário se dará por meio de transferência pelo estabelecimento remetente do ICMS incidente nas operações e prestações anteriores, na forma prevista neste convênio. O importante da proposta é exatamente, nós vamos ver lá mais na frente, é o sistema de base de cálculo e a alíquota aplicável para a transferência. Mas ainda na cláusula segunda. Parágrafo 1º, o ICMS a ser transferido será lançado. Aí é uma questão operacional, somente de obrigação de como lançar o estabelecimento de destino e o estabelecimento remetente. Então, tem aí, adepto na escrituração do estabelecimento remetente, mediante o registro do documento no registro de saídas. Lança a débito, porém não recolhe, porque vai só fazer a compensação escritural. A crédito na escrituração do estabelecimento destinatário, mediante o registro do documento no registro de entrada. Então, no estabelecimento remetente, lança do documento de saída como se fosse transformar em obrigação a pagar. Mas ele não vai pagar porque ele não vai por de apuração, ele vai só reduzir o ICMS crédito. E agora nasce o crédito no destino, é lançado no livro de entradas de mercadorias. A apropriação do crédito atenderá às mesmas... Esse item é um item de suma importância e que traz a segurança, né? A apropriação do crédito atenderá às mesmas regras previstas na legislação tributária da Unidade Federal de Destino, aplicáveis à apropriação do ICMS incidente sobre operações ou prestações recebidas de estabelecimento pertencente a titular diverso do destinatário. Então, as regras aplicáveis para o lançamento lá no destino é a mesma regra aplicável como se, por acaso, a mercadoria tivesse sido comprada. A transferência do ICMS entre estabelecimento da mesma titularidade, pela sistemática prevista neste convênio, será procedida a cada remessa, não vai ser globalizada, como poderia se pensar por mês, mas é a cada remessa, mediante consignação do respectivo valor na nota fiscal eletrônica que é acobertar no campo destinado ao destaque do imposto. Ou seja, a nota fiscal que é acobertar a operação de transferência, ela vai ter no campo destinado ao destaque do imposto, o imposto está sendo transferido, não para efeito de pagamento, mas para efeito de débito e crédito escritural. O ICMS a ser transferido corresponderá ao resultado da aplicação de percentuais equivalentes às alíquotas interestaduais do ICMS, definido nos termos do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, sobre os seguintes valores dos bens e mercadoria. Você vê o seguinte, que no caput da cláusula, eles vinculam a alíquota prevista na Constituição Federal, que remete para as decisões do Senado Federal, que são as alíquotas hoje vigentes, de 12% e de 7%, né, que nós já sabemos. Mas agora vamos à base de cálculo, para que o contribuinte não fique livre para remeter a mercadoria por qualquer valor para fugir de uma tributação e ter uma concorrência considerada desleal. Então, olha os bens. O valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria no seu estabelecimento, ou seja, o valor correspondente à entrada mais recente no estabelecimento remetente, valor da aquisição da mercadoria. 2. O custo da mercadoria produzida, assim entendida a soma dos custos de matéria-prima, material secundário, mão de obra e acondicionamento, para o caso da transferência ser feita por uma unidade industrial. Então, ela não vai adquirir a mercadoria, então, é o valor do custo de produção da mercadoria. Tratando-se de mercadoria não industrializada,
o seu preço corrente no mercado atacadista do estabelecimento remetente. Então, se digamos, nós temos as três hipóteses: compra e venda de mercadoria no inciso 1, produção e venda do mercado de transferência, melhor dizendo, no inciso 2, e a mercadoria que não é industrializada, é in natura. No caso, então, é o preço do local no mercado atacadista, onde se situa o estabelecimento remetente da mercadoria. Cláusula 4ª. No cálculo do ICMS a ser transferido, os percentuais de que trata o caput da cláusula que nós estamos comentando deve integrar o valor dos bens e mercadorias. Ou seja, deve estar embutido no custo da mercadoria, conforme hoje ocorre com o ICMS normal. Para segundo, os valores a que se refere, vou ter em destaque aí para chamar a atenção de vocês. Os valores a que se refere os incisos do caput serão reduzidos na mesma proporção prevista na legislação tributária da unidade federal em que situado o remetente das operações interestaduais com os mesmos bens ou mercadoria quando destinado a estabelecimento pertencente a titular diverso, inclusive nas hipóteses de isenção e imunidade. Ora, aqui vamos pensar como poderia ocorrer uma transferência de mercadoria havendo transferência de titularidade. É o caso que ele está tratando nesse parágrafo 2º, porque de um estabelecimento de um titular para o estabelecimento de outro titular. Eu vejo como desnecessário esse dispositivo, uma vez que, nesse caso, não seria uma transferência, seria uma venda ou uma doação, e não simplesmente uma transferência. Então, eu acho que esse texto está redundante, porque aplica-se, inclusive, a legislação pertinente à doação de mercadoria ou a venda de mercadoria. É esse o tratamento que hoje é dado. Então, eu acho que o texto aí está desnecessário, poderia só remeter para a legislação própria que está prevista na Lei Candim. Mas eles botaram esse destaque aí, mais por segurança e para preservação em forma de regulamento. Cláusula 6ª. A cláusula 5ª eu pulei porque é só norma procedimental e as demais cláusulas também são só procedimentais. Então, a cláusula 6ª traz aí porque tem alguma coisa interessante. A utilização da sistemática prevista neste convênio implica que aí é a questão da manutenção do crédito fiscal. A utilização da sistemática prevista neste convênio implica o registro dos créditos correspondentes ao ICMS a que tem direito o remetente decorrente de operação e prestações antecedentes. Ou seja, não haverá a exclusão, não haverá aquilo que a legislação normalmente prevê em algumas unidades da federação, de que, em não havendo o tributo a ser pago naquela unidade, não haveria direito ao crédito. Então, está mantendo o crédito para efeito de compensação escritural. Não importa no cancelamento ou modificação dos benefícios fiscais concedidos pela unidade federada de origem, se tiver dado redução da base de cálculo, aqueles incentivos que nós conhecemos bem, espalhados pelas unidades federativas. Hipótese em que, quando for o caso, deverá ser efetuado o lançamento de um débito equiparado ao estorno do crédito previsto na legislação tributária instituidora do benefício fiscal. Isso é só mantendo o que já hoje tem na legislação de cada unidade, de que, em caso de transferência ou venda sem tributação ou venda, haverá um estorno equivalente pela redução, uma questão de equiparação para a manutenção da regularidade da carga tributária. Então, isso não é novidade, porque isso são previsões já estabelecidas nas legislações estaduais e distrital. Então, só mantiveram uma regra já existente. Então, as cláusulas seguintes são só questão de validade, etc., e são procedimentais. Então, por isso nós não colocamos. Então, em resumo, é aquilo que nós comentamos no encontro passado sobre a proposta da lei, que é exatamente isso aí, de uma forma mais explícita, trazendo a questão procedimental, numa forma de um regulamento.
Essas propostas aí, como eu disse, foi levada à discussão no plenário do CONFAS sexta-feira passada, houve muita discussão, não chegaram a um denominador comum, e assim eles tiraram e devolveram para a CONTEP. A CONTEP se reúne hoje, já deve estar reunido, que a previsão era 10 horas, e eles vão estabelecer, ver se entram a um acordo para que amanhã o CONFAS, que é quem delibera, resolva sobre essa deliberação e daí saia o novo convênio CONFAS, o convênio ICMS-CONFAS, que regulamente a transferência do ICMS nas transferências de mercadorias, conforme estamos comentando. Assunto segundo, reforma tributária, tramitação das PEC 45, 110, 46, que todas elas estão aglutinadas no relatório do senador Eduardo Braga, que foi recentemente apresentado no dia que nós estávamos reunidos, quarta-feira passada. Ele apresentou, melhor dizendo, este relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Incorporou quase todo aquele assunto que nós comentamos que vinha da Comissão de Estudos Econômicos, inclusive ouvindo a mensagem do Efraim, porém aqueles destaques que nós apresentamos que eram possíveis, eles realmente seguiram, como a transformação, o aumento das exceções, não houve nenhuma redução, houve foi aumento, onde isso está sendo muito criticado, porque em havendo manutenção da exceção, nós já estávamos com a previsão de alíquota de 25%. Em aumentando as exceções ou os tratamentos diferenciados, nós vamos ter essa alíquota padrão talvez em 27% mesmo. E hoje, por uns estudos feitos, aquela alíquota que dá em torno de 30%, 30 e pouco por cento, ela cai para em torno de 18%, 19% com os créditos fiscais aplicados. Então, ele vai ficar bem mais alto aí, essa alíquota padrão, em torno de 27% e não 25%. E é tanto que, nós vamos ver, ele não colocou no texto constitucional a proposta de uma alíquota padrão específica, 25%, 27%, limite. Colocou uma fórmula a ser calculada orçamentariamente a cada ano. Então, vamos lá. Esse aqui eu só mantive para poder nós nos relembrarmos, e já comentamos aqui, que a alíquota padrão variaria entre 25% e 45% para 27%. Vai ficar dentro desse limite. Então, vai ficar dentro desse limite. Hoje ele diz que está em 34%, mas essa é a alíquota cheia. Quando vai para a alíquota líquida, ela cai mais. Essa 25% a 27% também cairá mais um pouquinho, porque ela ficará sobre o IVA. Ela ficará sobre o valor agregado. A questão que eu chamo a atenção é se na lei complementar que vai estabelecer a regra final, vai estabelecer que é aplicar a alíquota X sobre o valor agregado, ou se vai fazer o débito e crédito conforme hoje ocorre com o ICMS. Isso vai ser uma questão regulamentar na lei complementar. Bem, as alíquotas em estudo, nós teríamos de 8,53 a 9,5 para a CBS e 16,92 a 17,95 para o IBS, que dá esse 25,45 a 27% no seu somatório. As exceções foram mantidas com acréscimos. Quais foram acréscimos? A cesta básica foi estabelecido 2 cestas básicas, a gente comenta já um pouquinho mais na frente. Nós temos uma cesta básica nacional e uma cesta básica estendida, a gente já vai ver como é que vai funcionar. Mas foram mantidas as reduções de 60%, que já foram aprovadas na Câmara Federal, para os produtos e insumos agropecuários e para os serviços de educação e saúde. Acrescentado a mais criticada, que é a redução de 30% para os profissionais liberais, aí entendidos, os advogados, os médicos, os economistas, os administradores, esse pessoal todo que se constituírem em pessoa jurídica e que vá para o lucro real ou para o lucro presumido. Os que estão no Simples Nacional não serão atingidos, e como a pesquisa mostra que a maioria está no Simples Nacional, é essa crítica da desnecessidade da redução para esse setor profissional. Agora, outra crítica grande. Alguns serviços foram acrescentados no rol das exceções, que faz com que aumente muito a alíquota padrão. Serviço de transporte coletivo de passageiros, rodoviário e metroviário de caráter urbano, foi aumentado.
semiurbana e metropolitana, agências de viagem, concessão de rodovias, missões diplomáticas, serviço de saneamento e estrutura compartilhada dos serviços de telecomunicação. Também foi mantida a isenção ou a imunidade tributária para os templos de qualquer culto, inclusive para as suas derivadas, né? Os seus serviços derivados às suas empresas, digamos assim, digamos, esses templos mantêm como um serviço social, um serviço médico, um serviço de um editor, alguns serviços correlatos que eles fazem para produzir e vender também vão ficar imunes à tributação. Imunidade à tributação vai para o texto constitucional e implica que nada pode se inserir sobre aquilo dali, a não ser sobre o dinheiro aplicado que render aí pode ser tributado, mas é porque fugiu da essência do negócio, ou seja, da matriz do negócio. A cesta básica, como fica? Redução dos produtos, ou seja, os itens que estavam previstos para a cesta básica, ou que estão na cesta básica hoje, serão reduzidos para produtos essenciais. E a lei complementar vai estabelecer o produto essencial em cada região. Então, digamos, o charque, lá na região sul, ok. Então, um produto essencial lá, então o charque fica. É um produto essencial no Nordeste? Então, não é. Então, é substituído por outro produto. Então, digamos, cesta básica será composta por 7 itens. Cada estado escolhe 7 itens. É mais ou menos assim a ideia que vai para a lei complementar. Depende digamos, do que é próprio em cada região ou em cada estado. Essa cesta básica ela terá a alíquota zero da CBS e do ICMS. E terá uma segunda cesta básica. O Ceará já adota aqui uma cesta básica com produtos essenciais a 7%, e uma cesta básica estendida com a tributação em 12% de alguns outros produtos que não são tão essenciais, mas são muito consumidos pela população de média renda, baixa renda. Então, aqui eles vão chamar de cesta básica estendida, com a alíquota com desconto de 60%, e nessa cesta básica aplica-se o instituto ou o mecanismo do cashback. Ou seja, aquele pessoal pobre considerado nessa situação de dificuldade, que estão cadastrados nos serviços sociais da União, eles poderão ter a devolução, conforme a regulamentação, de um percentual desse valor, podendo, inclusive, ser de 100% desse percentual, conforme for decidido na lei complementar. A cesta básica nacional terá caráter de enfrentamento à fome com características de regionalização, e seus componentes serão definidos na lei complementar, ou seja, essa cesta básica de alíquota zero. A finalidade dela, como eu disse, repito, é combater a fome, enfrentamento à fome, e por esse motivo os produtos que irão compor cada um são produtos regionais, podendo ser por unidade federativa. Cashback na conta de luz. Obrigatoriedade, melhor dizendo, do mecanismo de cashback para reduzir o impacto dos impostos na conta de luz das famílias de baixa renda. Esse cashback será definido também pela lei complementar, que nós precisamos ficar bem atentos ao seu texto quando for divulgado. Conselho Federativo. Nós comentamos na quarta-feira passada que alguns estados não estavam querendo perder a autonomia com a criação desse Conselho Federativo. E alguns municípios, principalmente as grandes capitais, também não estavam querendo perder essa autonomia. Então, e falei também que, embora tivesse na proposta da CAI, da Comissão de Estudos Econômicos, o relator já tinha dado sinal de que iria tirar o poder desse conselho. Então, ele passou de conselho federativo para ser simplesmente um comitê gestor, formado por representantes da União dos Estados e dos municípios, na forma que hoje é formado o Comitê Gestor do Simples Nacional.
não terá competência legal para propor modificações legislativas, somente estudar sobre isso e encaminhar sugestões para o Congresso Nacional, para daí o Congresso Nacional, através dos deputados, através dos senadores ou através mesmo do Poder Executivo, apresentar as propostas de alteração. Passa a ter caráter meramente técnico. Nós comentamos no item anterior sobre a COTEP. A COTEP é a Comissão Técnica Permanente do ICMS. Então, esse comitê terá mais ou menos a função da COTEP, a COTEP sendo em relação ao ICMS para o CONFAS, e esse comitê gestor para o IBS, digo bem, embora tenha muita proposta no sentido de que também possa dar sugestões para que não haja fuga de entendimento ou distanciamento entre a CBS e o IBS, mas a previsão do comitê gestor é para o IBS, que é o imposto que é o imposto destinado aos estados e aos municípios e ao Distrito Federal. Então, esse comitê ele seria formado também por representantes dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. Vamos aguardar qual é a composição que virá realmente através da sua criação na lei complementar. O fundo. Os estados, o fundo proposto pelo governo estava em 40 bilhões, os estados estavam querendo o dobro, 80 bilhões, o relator propôs um aumento de 50%, a União concordou e a proposta hoje está no texto de 60 bilhões. Finalidade, concessão de incentivos regionais no lugar dos atuais benefícios tributários no período de transição que realmente ficou em 50 anos. Né? E a Câmara aprovou 50 anos, as propostas estavam que baixasse, os estados queriam que baixasse para 45, mas acabou ficando na proposta em 50 anos. Critério de distribuição do fundo, o Sul e o Sudeste queriam que era uma fatia maior do bolo, e isso ficou para ser analisado no momento da sua regulamentação na lei complementar. Eu falei que a lei, na quarta-feira passada, que tinha a emenda número 1 na proposta das PECs, das 3 PECs, quando veio da Câmara para o Senado Federal, foi a número 1, foi do Efraim Filho, que limitava a alíquota máxima constitucional em 25%. Eu mostrei para vocês aí que com o aumento das exceções, talvez não fique 25%, chegue até 27%. Mas aí veio uma trava para que o crescimento da carga tributária não fique liberado, fique limitado e condicionado a algumas condições. Né? Então, trava para o crescimento da carga tributária sobre o consumo. Por que sobre o consumo? Nós estamos tratando somente da reforma sobre o consumo. A instituição de um teto de referência para a trava com base na média da receita dos impostos sobre o consumo e serviço do período de 2012 a 2021, apurado como proporção do produto interno bruto. Nós comentamos na quarta-feira passada e em encontros anteriores que os estados estavam aumentando o ICMS de 18, 19 para 20, 21, 22%, para ter uma maior fatia na participação na divisão do bolo. Então, agora, essa intenção de aumentar o ICMS desse período já não vai atingir o objetivo dos estados, né? O desiderato pretendido pelos estados, porque a proposta que está saindo do Senado limita ao ano de 2021. Então, se aumentar em 22, aumentar em 23, já não vai trazer o aumento da receita, da participação no PIB, para efeito de proporcionalidade na distribuição do bolo quando entrar em vigor o IBS. Então, já não vai influenciar muito. Então, isso é uma trava que vai trazer benefício para todos os contribuintes neste momento, né? Porque os estados já poderão ficar mais tranquilos, não querer aumentar tanto agora, como já estavam prevendo. A alíquota de referência dos tributos será reduzida quando exceda esse limite. Ou seja, quando aplicar a regra matriz para o crescimento da carga tributária ultrapassar o limite estabelecido, essa alíquota deverá ser reduzida. A apuração do teto de referência será
de 5 em 5 anos. Então, não terá uma instabilidade de você todo ano pensar que vai até aumento de carga tributária. Ela só poderá variar de 5 em 5 anos, com a apuração do período dos 5 anos. Batido o teto, a alíquota terá que cair. Segundo fonte do governo, hoje esse teto seria de 12,5% do PIB. Então, se a carga tributária atingir mais do que 12, não pode passar. Então, é esse o limite, vai ficar variando entre 25% e 27%, e com essa variação é limitada a 12,5% do PIB nacional. Bom, o imposto seletivo. Eu acho que é imposto seletivo, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela completa? Que eu não estou conseguindo ver aqui a parte de cima. É imposto seletivo, né? Terá a alíquota definida por lei complementar. A gente bota aqui por lei, mas essa lei tem que ser definida por lei complementar e não por lei ordinária. Manutenção do princípio da anualidade e da finalidade extrafiscal. O que é o princípio da anualidade? O princípio da anualidade ele diferencia do princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade significa que você pode aumentar, digamos, aqui vai ser o imposto ele vai ter que obedecer. O princípio da anualidade é que ele tem que passar pelo menos um ano para ser alterado. O princípio da anterioridade é que ele pode ser instituído. Nós vamos dar um exemplo aqui agora. Nós estamos com a medida provisória 1185, nós já comentamos aqui, que é a tributação para os tributos federais em cima das subvenções e dos incentivos fiscais. A medida provisória, ela vira lei no dia da sua publicação, então ela é lei. Só que ela traz uma previsão de entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2024. Por quê? Porque ela está criando tributação. E ao criar tributação, nós temos que obedecer o princípio tributação para imposto. Quando é para contribuição, são só 90 dias. Para imposto, tem o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, que é que existe hoje no Brasil, é aquele que você não pode cobrar no mesmo exercício o tributo que foi onerado ou criado. Esse tributo chamado imposto. Então, como está sendo feita, a medida provisória já entrou em vigor. Então, por entrar em vigor em 2023, ela poderá ser exigida no dia 1º de janeiro de 2024, a medida provisória. Se ela for aprovada até o fim de novembro, então nós teríamos dezembro, janeiro, fevereiro, ela poderia entrar em vigor no dia 1º de março. Se nós formos pelo projeto de lei que eles apresentaram, que a União apresentou, um projeto de lei com a mesma matéria, ela só poderá entrar, mesmo aprovada este ano, só poderá entrar em vigor no dia 1º de abril. Então, eles perderiam um ano, um mês ou 2 meses. Então, o Ministério da Fazenda, da Economia, do CIDEM, como é que é o nome hoje, ele está querendo que agilize, que seja agilizada para a aprovação da medida provisória e não do projeto de lei. Com a aprovação da medida provisória, obviamente que eles ganhariam um mês ou 2 meses no próximo ano já dessa tributação. Então, o princípio da anualidade é um pouco diferente. Você tem que passar um ano sem modificar. No Brasil não existe esse princípio da anualidade. Hoje nós temos o princípio da anterioridade. Talvez esse nome de anualidade aí conste do relatório, mas seja realmente o princípio da anterioridade e a questão da extrafiscalidade. Se é extrafiscal, para dizer que não é com finalidade arrecadatória, é uma finalidade regulatória, ou seja, simplesmente para regular a situação em certos momentos. Não incidirá sobre o setor de telecomunicações e de energia elétrica. Então, já fica extinto por decisão da Constituição Federal que não poderá o imposto seletivo incidir sobre esses dois setores. Poderá incidir sobre armas e munições, exceto quando destinada à administração pública. Essas poderá incidir, a Constituição deixa a critério do legislador infraconstitucional tributar ou não, ou fazer incidência ou não, isso através de lei complementar. Poderá incidir sobre combustíveis, da mesma forma. Poderá incidir, ou seja, no ano pode não incidir, no outro poderá incidir, vai depender de uma lei complementar obedecida os princípios da noventena e da anterioridade.
incidirá a uma alíquota de 1% sobre a extração de recursos naturais não renováveis, incluído minério e petróleo, destinando-se dessa arrecadação 60% para os estados e municípios. Então, é um imposto novo, seletivo, de 1% sobre a extração de recursos naturais não renováveis, incluído minério e petróleo, destinando-se 40% para a União e 60% para os estados e municípios. Esse é o imposto seletivo. Ainda tem mais um detalhezinho. Em relação à Zona Franca de Manaus, o relator, que é de lá, deu uma proteçãozinha maior, propôs, olha aí, retirou do imposto seletivo todos os produtos da Zona Franca de Manaus e criou uma contribuição CID, né? Contribuição de intervenção no domínio econômico. Hoje nós só temos sobre a gasolina para a melhoria e a construção de rodovias, né? Nunca chega lá, mas vamos para... nunca chega no destino, mas vamos para lá. Ele está criando uma CID para a região, né? Com o intuito de, segundo o relator, manter vantagem competitiva em relação a outros produtos locais, a outros locais que produzem produtos semelhantes. Então, ele está criando essa contribuição para produtos fabricados fora da Zona Franca de Manaus que concorrem com os produtos da Zona Franca de Manaus para fortalecer a própria Zona Franca de Manaus enquanto vida ela tiver. E a vida dela, conforme o texto aprovado, é uma vida bem longa. Esse é o resumo que nós trouxemos para hoje, que são as novidades do dia. E aberta a discussões. Doutor, obrigado aí pela presteza em trazer essas informações que estão acontecendo aí para nós. Tem muitos comentários a fazer, mas esse último aí pega um pouco essa coisa da Zona Franca. O relator é amazonense, não vai nenhuma crítica aqui, não, vai um lamento, né? A gente fica sempre na expectativa de que vai se diminuir impostos para as operações aqui. De repente o relator faz melhor lá, mas o todo, né? O Estado como um todo, você faz um favor lá, outros aqui pagam, e assim por diante. Quer dizer, e acontece isso internamente, acontece Estado em Estado, o Estado em relação ao Distrito Federal e assim por diante, né? Então, a gente percebe que vai ter aumento de impostos, vai ter aumento de impostos, vai ter aumento de impostos. A carga tributária vai ser aumentada. E tem que ser, porque gasta-se muito, né? E todo mundo quer puxar a brasa para sua sardinha. Então, esse caso aí, por exemplo, da Zona Franca, me entristece um pouco, mas fazer o quê? Vou ficar aqui lamentando. Essa nova, só em relação a esse da Zona Franca, assim da Zona Franca, desde o início que o governo de lá pede a manutenção ou a criação de um fundo específico para o estado do Amazonas. E em troca desse fundo específico foi criada essa CIT, que é essa contribuição de intervenção do domínio econômico para regular o mercado lá. A questão de aumentar a carga tributária, os entendidos economistas dizem que a proposta não está ideal, e se por acaso não houver essas exceções, nós teríamos uma redução da carga tributária. Mas está melhor do que o que nós temos hoje. Significa, eles entendem que não haverá realmente aumento da carga tributária. Alguns setores pagarão mais do que outros, mas no contexto geral, a carga tributária não terá aumento. Então, não aumentará. O aumento de arrecadação para os estados, municípios e a União virá em virtude do crescimento econômico, mas que as exceções são travas ao crescimento mais rápido, ao crescimento econômico mais rápido. Esse, eu não posso dizer que eles estão certos ou estão errados, porque não é do meu métier, eu não conheço da área, né? Eu não conheço da área, mas a análise que eu li de mais de 10 comentários de economistas sobre essa matéria, diz que não aumenta, poderia melhorar digamos, o crescimento ser mais rápido, tudo ser mais rápido, mas o crescimento agora vai um pouco mais lento em virtude dessas exceções. Ocorre que é muito difícil, conforme disse o relator, num país deste tamanho, com tanta desigualdade,
e tantos segmentos interessados, e com tanta força em alguns segmentos, ele não atender a uns, porque se deixar do jeito que é proposto, um ou dois ou três segmentos vão sair fortalecidos e os demais vão sair prejudicados, porque tem pouca representatividade no Congresso Nacional. E os que têm maior levaram a vantagem. Razão porque ele está fazendo um texto contextualizado para que faça uma média em que alguns saiam perdendo, mas perdendo pouco, e alguns saiam ganhando, mas não ganhando tanto. É essa a matemática operacional que está sendo aplicada lá na proposta. Doutor Fernando. Não tenho nada a acrescentar, doutor Damasceno, né? A análise objetiva, né, e clara, né, sobre o relatório apresentado pelo senador Eduardo Braga, né? E não tenho nada a complementar, só agradecer pelo esclarecimento, pelas informações. É isso aí, doutor mestre Damasceno. Obrigado, doutor Fernando. Vamos em frente. José. Damasceno, eu queria abordar duas coisas. Assim, a primeira, o nosso primeiro tópico, quando a gente fala do ICMS nas transferências, na última reunião com a participação do Juliano, ele trouxe que seria muito importante cada uma das entidades, inclusive, entrar em contato com seus parlamentares para forçar uma pauta do tema, né, na Câmara. Até então, parece-me que não havia tido nenhuma movimentação com relação ao CONFAS, o que aconteceu vindo para essa semana. Então, parece que o CONFAS já está se antecipando para trazer uma norma para regulamentar essa questão, né? No texto que você trouxe, me pareceu que volta tudo ao estágio que era antes, ou seja, o modelo de transferência de crédito ele é na transferência, mediante operação, creditando-se, levando-se o crédito na nota fiscal, conforme a alíquota do destino. Então, ou seja, como se aquela declaração de constitucionalidade que reverteu nesse processo todo perdesse o efeito e a gente continua como é. É correto isso? A análise está certa? Não é bem assim, não. Mas veja bem, a decisão deixou a critério do contribuinte fazer o que quisesse, tá? A proposta que está em tramitação no Congresso deixa também ao contribuinte o direito de até recolher na origem e descontar no final. O que está sendo proposto aí é só uma compensação escritural, né? Então, o que o CONFAS está fazendo, já que ele não pode determinar a tributação, ele está preservando o crédito e vedando o estorno na origem para poder preservar a contabilidade da empresa como um todo. Digamos, por esse sistema do CONFAS, nós estamos acabando o que o Supremo já decidiu com a autonomia específica no caso concreto, a autonomia dos estabelecimentos, que é a regra matriz para efeito do ICMS, que é essa autonomia, cada um tem a sua independência em se tratando de tributo estadual, e transformando isso num contexto nacional, os estabelecimentos se comunicando entre seus débitos e crédito. O que ele está trazendo muito bem é a desobrigação de recolher na origem, mas transferir o crédito para o destino, para recolher a diferença no destino. Ok, então, dessa forma, o crédito que existiria lá na origem deixou de existir. Então, você, quando transfere para o destino, obviamente, aquela mercadoria está transferindo a preço de custo de aquisição, não teria o ICMS realmente a pagar no estado de origem, mas o crédito vai para o destino. Então, é uma forma de preservar. Se tem incentivo, o incentivo do estado de origem ele está determinando o estorno do incentivo para poder fazer a equiparação da carga tributária final. E regulamenta, que é o essencial para evitar a guerra fiscal, regulamenta qual é a base de cálculo e qual é a alíquota aplicável na transferência. A base de cálculo é o preço de aquisição da mercadoria mais recente, e a alíquota é estabelecida pela Constituição.
7 ou 12% hoje, né? Então, mais ou menos isso. Se houver variação, vai ser essa. Ele não pode dizer que é 7 ou 12, porque pode haver variação mais na frente, né? Ele não pode fixar. Então, Mas no nesse meu ponto de entendimento, estudo, regulamenta dentro da necessidade. Salvo engano, mas a minha interpretação é no sentido de que atende à necessidade, sim. atende. Então, nessa situação, quando fala assim, estorno, exemplo, a mercadoria comprada a 12 e transferida a 7. Pegando só uma mercadoria total. Vamos imaginar, Minas compra com 12, São Paulo, e transfere a 7 para qualquer estado do Nordeste. Minas Gerais fica com um crédito de 5. Hoje, esse crédito ele faz parte da escrita fiscal de Minas Gerais e também tem a transferência do 7. Nessa hipótese de estorno, esse CMS de 5 seria a base de estorno? Se a legislação do Estado fornecedor estabelecer essa condição, sim. Ele remete para a legislação hoje vigente. Se precisar dessa condição, sim. Quer me ajudar, doutor Fernando? O seguinte, no meu entendimento, né, na verdade, tanto na decisão do Supremo Tribunal Federal, né, quanto dos estados, né, que tá trabalhando no convênio, né, informação que eu tenho, né, é de que na sexta-feira ainda Maranhão apresentou um substitutivo, né, e que amanhã deve então haver uma decisão em definitivo, né, da redação do convênio do CONFAS. Mas no meu entendimento, todos esses procedimentos eles preservam a não cumulatividade e o pacto federativo. Inclusive, em relação à base de cálculo para essa transferência, né? Quer dizer, a grande alteração é que de incidência passa a ter a natureza de transferência de crédito, né? Na medida em que não há incidência, né, do ICMS como decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma decisão bem antiga, né? Já desde a época do antigo ICM. E a gente então verifica que nessa proposta de convênio, a base de cálculo para a transferência do ICMS é basicamente estabelecida na Lei Complementar 87, Lei Candir, né? Nas mercadorias de revenda, o valor da entrada mais recente, produtos industrializados, né, o valor do custo, e os produtos não industrializados, o valor corrente no mercado atacadista, que é aquela famosa pauta fiscal, né? Em relação a essa pergunta, né, que você fez, José Elton, a questão de comprar 12 e transferir a 7, né? O caso de vocês, né, que, digamos assim, comprou de São Paulo, veio com 12, né, e transferiu para outros estados da região centro-oeste, norte, o nordeste, vai com 7. Então, nesse caso, não há necessidade de fazer estorno, porque não é benefício fiscal, né? É aplicação, né, da carga tributária decorrente do Pacto Federativo, né, fixado pelo Senado Federal. Então, nesse caso, você mantém o crédito, né? E, eventualmente, dependendo da margem de comercialização, né, isso vai resultar em acúmulo de crédito, né? É uma realidade que a gente já vem enfrentando em razão dessa diferença de alíquotas interestaduais, né? Então, é basicamente isso que eu queria considerar. Só complementando, doutor Fernando, aí ele diz, se por acaso a legislação estadual de Minas Gerais estabelecer a condição de estorno, sim. Se não tiver, aí a regra matriz é essa que o doutor Fernando acabou de citar. Eu acredito que não tenha esse estorno previsto, mas se tiver previsto, está sendo remetido para essa obrigatoriedade, né, doutor Fernando? Na minha opinião, o Estado não vai poder fazer isso, né, doutor? Porque seria inconstitucional, né? Pois é. Ele não vai poder determinar esse estorno. Alguns estados andaram tentando isso aí, inclusive, não é? Mas como a gente tem assim, está aí uma lei, e nós não podemos dizer, se essa lei é inconstitucional, eu não posso decretar a inconstitucionalidade, caberia a cada contribuinte
discutir esse assunto, né? Então, a minha orientação é, concordando com o doutor Fernando, é dizer, se a lei disser, cada qual brigue pelo seu direito. É essa a regra. Tá Muito certo. obrigado pelo esclarecimento. Ficou muito bom das Muito duas bem. partes. Obrigado, doutor Fernando Damasceno. Mestre Anderson, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. O poder está na área. Só revendo os Bom amigos aqui. Muito bem. Presidente, Bom dia. O- Obrigado aí pela presença de todos. Doutor Damasceno, obrigado. Eu não sei se parou o debate, mas eu fiquei um pouco mais confortável quando, depois que você leu, eu fiquei aqui pensando que, na minha cabeça, eu não fiz conta, não sei fazer essa conta, não sei se não tem aumento de carga tributária. Então, isso é bastante bom, é alvissareiro. Se não vai ter, agora, alguns setores vai ter aumento de carga, né? Outros não, quer dizer, não vai ter aumento total da carga, né? A gente tem que torcer para estar na onde não vai ter aumento, se possível, melhorou. Eu acho que não é o nosso caso. nesse sentido, o entendimento, não é? É que existe o compromisso do Congresso Nacional de não trabalhar aumento de carga tributária. Nesse sentido, obviamente, a adequação, tirando os incentivos de alguns setores para lançar para outros, equalizando esse sistema até que alguns perderão, obviamente vão pagar mais um pouquinho. É nesse sentido da equalização da carga para, o final, os estados, municípios e a União não perderem a arrecadação. O que vão ganhar é com, obviamente, tá certo que essas exceções vão trazer algum complicador para efeito de controle da tributação, mas o ganho imediato seria com a redução das obrigações acessórias. Se na regulamentação vier com essa diminuição das obrigações acessórias, nós já teremos a redução do custo indireto com a apuração, com o controle, com tudo mais, o que será muito bom para os contribuintes das empresas em especial. Muito bom. Alguém mais tem alguma colocação, uma dúvida? Presidente Sandoval, deixa eu só colocar uma preocupação, né, que está me ocorrendo aqui, né, com relação ao estudo de carga tributária, né? Hoje nós sabemos que o PIS, COFINS e ICMS ele é calculado por dentro, só o IPI que é cálculo por fora, o ISS, né? Eu estou achando que os percentuais, né, de carga atual, né, que está sendo divulgado, eu não cheguei a fazer assim um estudo, né, para ver a consistência desses cálculos, né? Eu estou achando que está muito baixo, né? A alíquota de 17%, a alíquota representa, né, no caso do ICMS, uma carga efetiva de mais de 20%. Será que estão calculando corretamente, né? Esses cálculos refletem realmente a carga efetiva, né? Doutor Os Fernando, percentuais que estão sendo esses divulgados. números, esses percentuais, eles foram apresentados quando o texto saiu da Câmara Federal, tem um dispositivo determinando que a Receita Federal, no prazo X, eu não lembro qual era o prazo, deveria apresentar esse estudo tecnicamente. E esse estudo foi o que foi apresentado pela Receita Federal, não é? Outros estudos estão sendo apresentados, parece que pela FIPE, também pela Fundação, acho que a FIPE é da Fundação Getúlio Vargas, não é isso? Por Da esses USP, órgãos. né? Então, que caminham também no mesmo sentido. Eu não tenho expertise nesse ramo, obviamente. Então, eu me apego ao que eles informam, porque não é possível que eles venham a público apresentar oficialmente e a credibilidade, onde é que fica, né? Então, eu sou levado a acreditar que eles estão certos, né? Sou levado a crer. Na tua apresentação, doutor Damasceno, então, PIS/COFINS era carga que chegava a 8 e poucos por cento, né? Carga atual. Hoje nós sabemos que a carga, no caso do PIS/COFINS não cumulativo, é carga nominal de 9,25%, que corresponde a uma carga efetiva muito maior, né? E na medida em que o novo CBS-IBS vai ser por fora, né?
Então, eu estou achando que, que pode estar havendo algum engano, embora, né, os cálculos tenha sido feito pela Receita Federal, inclusive validado pelo Tribunal de Contas da União, né? Isso. Aí Mas é você vê o uma seguinte, preocupação que me Fernando, surgiu. 9,65% para quem paga a alíquota cheia, tá? Mas aí tem aquele pessoal do lucro presumido que é 3,65%. E aí vai. Então, lá vai uma média. Então, nós não vamos tratar do Simples, porque ninguém está falando da média do Simples. É só esses dois segmentos, né? Lucro real e lucro presumido. Então, quem está no lucro presumido é 3,65. Quem está no lucro real é 9,65. A média, talvez dê até mais baixo um pouco, né? Quando nós falamos 9,65, nós estamos pegando a ponta final, nós não estamos pegando a média entre os contribuintes. Então, a razão porque digamos, eu sigo o raciocínio de que talvez, eu não vou assinar embaixo, talvez estejam certos, né? Pois não, Anderson, você pediu a palavra? Eu não sei, desculpa, primeiro o atraso novamente, e depois eu não sei o que já foi debatido ou não, então se eu tiver falado, se eu tiver chovido molhado, peço desculpas e aí, né, segue o baile. Mas o que eu entendo dessa reforma, primeiro do aspecto da alíquota e do PIS/COFINS, ela é uma alíquota nominal, mas na hora que você tira o ICMS da base, ela é reduzida. Então, aqui em Brasília, na alíquota de 18, por exemplo, eu vou jogar até na alíquota de 20%, que é o que a maioria dos estados estão se ajustando aí, com vistas a essa reforma trabalhista, para se ver para diminuir as perdas. Eles estão jogando agora, né, na hora da reforma tributária, ter uma carga tributária de CMS maior para que tenha uma compensação maior lá na frente. Então, vou jogar até numa alíquota padrão aí de 20% de CMS. Então, se a base de cálculo do PIS/COFINS é 80, 9,25 sobre os 80 dá uma alíquota efetiva de 7,4 e não de 9,25. Da mesma forma, o lucro presumido, 80 vezes 3,65, já dá uma alíquota de 2,92. Então, é a primeira coisa que eu entendo assim que vende-se de uma maneira, né, um pouco diferente, é essa 9,25 e né, essa alíquota que vai se adicionando. Outro aspecto que eu vejo é que se eu fosse um importador industrial aqui no Brasil, desculpa, eu acabaria com todas as minhas operações regionais, centralizaria no maior mercado consumidor possível, porque a minha tributação ali ou em qualquer lugar do Brasil vai ser o mesmo. Então, qual que é o sentido de eu estar pulverizado no Brasil se eu posso estar concentrado num único lugar tendo a tributação idêntica? E aí, qual que é o meu medo disso aí? Que nós teremos no Brasil ilhas de desenvolvimento. Aquilo que tem um alto valor agregado vai fazer sentido eu estar centralizado no local, e aí o frete vale a pena, o custo logístico vale a pena eu ter esse custo dentro da minha operação, e aquilo que não tem valor agregado é que eu vou ter que ir para as regiões e ir para dentro dos estados, porque o frete fica muito mais caro do que eu montar uma estrutura mínima nessas pontas, né? Então, eu vejo não estou nem falando de atacado, ainda não falei nada do atacadista. E aí eu vejo assim, como é que o pessoal do Acre vai atrair investimento para lá, se lá não tem público consumidor, né? E aí entrando no atacado, como é que, vou falar Brasília, vou falar Goiás, vou falar os estados que concedem regimes especiais, vão atrair e vão manter atacadistas dentro dos seus estados se não tem mais nenhuma ferramenta de atração e de fixação dos atacadistas dentro desses estados. Aí eu vou assim, tá, mas da mesma forma eu vou poder competir com outros em outros estados. Tudo bem, você vai competir com os megas, você vai competir de igual com um punch comercial que tem uma Martins, dificilmente você terá um punch que tem comercial que tem os megas atacadistas do Brasil. Então, assim, tem hora que eu ainda fico meio receoso de tudo que tem pela frente aí, abordando um pouco da questão do não cumulatividade de serviço. Qual empresa de serviço que está preparada para fazer apuração débito e crédito de imposto? Ela não tem despesa, a despesa dela é mínima.
Então, para mim, é um impacto sobre, como contador, como do senhor, como advogado, nossos futuros aí, nosso cenário pela frente aí, também é nebuloso e muito sombrio, na minha opinião. Por isso, ô Anderson, mas só lembrando o seguinte, quando você entrou, nós tínhamos comentado sobre a perda de oportunidade dos estados que estão aumentando a alíquota de 17, 18 para 20, 21, 22% para aumentar a participação no PIB e ter a maior parcela na distribuição futura do IBS, porque a proposta que está tramitando limitou a 2021. Isso implica que era prevista para até 2025, então já não vai trazer tanta vantagem. Em relação à regionalização da economia, a questão dos dois fundos que estão sendo criados, como isso vai ser aplicado, destinado para incentivar o comércio local, precisamos ver. E eu perdi o terceiro item que você falou aí. A alíquota efetiva, né, do 9,25 aí, não é bem 9,25, Ah, né? sim. Essas alíquotas aí, inclusive o governo vem tentando equalizar o máximo possível aí, prejudicialmente aos contribuintes, né? Inclusive retirando o ICMS do crédito fiscal. Mas quando hoje o que a União queria na tese do século, de você só se creditar do ICMS recolhido, efetivamente recolhido, eles estão conseguindo com a nova lei que tira o ICMS da aquisição, do custo da mercadoria, né? Então, está levando para o que eles queriam na briga judicial. Mas nós temos que ver o seguinte: nós temos até 2029, 2032, para que isso seja bem equalizado, essa questão regional e tudo mais. E depois teremos 50 anos para transição, por isso, para haver a devida adequação das empresas, a adequação dos estados e dos municípios, vendo a sua necessidade. Então, a reforma tributária, ela hoje, vamos dizer o seguinte, ela não atende à necessidade, não preenche todos os requisitos necessários, mas é um pontapé, é um caminho, né, que precisa ser adequada, ser melhorada a proporção da sua implementação ao longo desses 50 anos que nós vamos pela frente. Pois não, o José Hilton? Desligou o microfone. Uma pessoa que chegou aqui na porta da sala, Damasceno, perdão. Ah, tá bom, tá ok, tá bom. Viu, Anderson? Então, é nesse sentido que, se nós realmente formos querer que ela saia completa, por exemplo, o Código Civil, em 2002, publicado, 2003 entrou em vigor, agora com 2002, 20 anos, tem uma comissão tentando reformar todo, porque uma gama enorme de direitos, né? Direito natural, direito eletrônico, etc, etc, não está lá no bojo do código, porque ele já saiu defasado. É preciso toda lei assim, a lei ela vem, eu sempre gosto de dizer, a lei, nem de minha autoria, a lei sobe pela escada enquanto o fato jurídico vai de elevador. Ele sempre chega na frente, tá? Então é por isso que quando ela chega lá, ela tem que ir sendo adequada. Nós temos que avançar qualquer coisa no sentido de melhorar e ir aprimorando a proporção da necessidade. Não dá para preencher todas as necessidades agora, de uma vez só. Não tem como. Principalmente no Brasil do tamanho que é. É muito diferente você fazer uma legislação nacional no Brasil a fazer uma legislação nacional na França, na Itália, em Portugal, né? Então, não tem como se comparar. Aí ele diz, não, o Brasil tudo é muito complicado. Não é, não. É complicado, é o Brasil todo, porque é muito complexo mesmo. O Brasil é um país continental com culturas variadas. Aí, a cesta básica, estavam querendo botar uma cesta básica, o produto só para o Brasil todo. Agora vai ser regionalizada, a proposta é regionalizada. Por quê? Aqui o pessoal, como macaxeira no Rio, eles comem aipim, né? É a mesma coisa. Tapado mandioca. Um bota óleo de soja, outro bota óleo Pão de queijo da José, Altair. Pão de queijo da José é cesta básica. Mas você pega o quiabo aqui no Ceará é da cesta básica, mas lá em Minas Gerais só se tiver com a galinha de lado, né? Só se for o prato da galinha, né? Eu gosto do mineiro fajuto, que eu gosto de piqui, né? Então,
para mim, de piqui, tinha que estar na cesta básica. Mas aí é de Goiás, aí vai a mesma coisa. Goiás está no centro-oeste, Minas Gerais está no sudeste, então não é regional. Você vai ter que importar o piqui, não tem jeito. Damasceno, essas exceções, esse volume de exceções é que a gente tem comentado aqui que nos preocupa muito. Então, quando o doutor Fernando ele comentou, né, sobre toda essa questão da alíquota efetiva e tudo, o que a gente tem de temor, na verdade, são o conjunto de exceções que estão se transitando, né? Isso ficar um monstrengo muito grande, e com base nisso, depois de um tanto de lei complementar, numa mão que a gente não tem ação, fazendo com que a gente tenha uma carga efetiva acima do que foi a desenhada nesse arcabouço que a gente está vendo, né? É isso que nos preocupa efetivamente. José, até por isso a trava constitucional, o limite da Constituição para a tributação. O ideal seria realmente o limitado a uma alíquota fechada, mas eles estão limitando do jeito que foi feito o arcabouço fiscal, tirado daquela vinculação que tinha para deixar variável, flexível, conforme o crescimento econômico. O arcabouço fiscal vem com essa finalidade. A flexibilização eu considero realmente saudável, mas se nós tivéssemos menos exceções, seria 1000 vezes melhor. Todo mundo, isso aí é unanimidade nacional. Inclusive o relator entende que para que muita exceção, mas como ele fazer se ele não tem o poder de evitar essas exceções? Que tem que, para caminhar a reforma, tem que atender a essa demanda. Então, atendeu dentro do possível. Obviamente que alguns segmentos não têm necessidade. Já da Câmara vieram as exceções, por exemplo, na questão da agropecuária, que não havia necessidade. Como não há necessidade, esses outros segmentos que foram acrescentados agora. Porém, esse segmento tem representação no Congresso que decide. Representação forte que decide. E se você atender, passa os demais. Se você atender mais ou menos, passa também. Mas se você não atender, não passa nada. E a finalidade é, pelo menos, passar alguma coisa. Por isso que eu estava dizendo para o Anderson. Tem muitas preocupações que não vão ser preenchidas agora, não vão ser resolvidas agora. Elas vão ter que ser resolvidas ao longo do tempo, com adequação, burilando a pedra bruta para que ela se encaixe bem na construção social. Gostei do Doutor, burilando. burilando. Bom, na sua opinião, a implementação, nós temos algumas datas aí, né? 2029, 2032, e a partir de 33, enfim. Na sua opinião, o que pode começar a mudar a partir do ano que vem, de janeiro, se tem alguma coisa que muda? Isso vai até 2029, lá em 2029 parece que a grande, vamos dizer, um percentual bastante grande de mudanças, e termina essa operação em 2032 para depois mais 50 anos. Mas, voltando para o dia de hoje, o que poderá acontecer com relação a isso a partir a partir de janeiro de 2024? 2023, 2024 e 2025 é para regulamentação. 2026 entra em vigor parte da CBS. 2027, a CBS total. E estão querendo, aí não está aprovado ainda, e colocando 0,5%, 1% do IBS. Porém, a previsão é que é em 2029. 2029 entra uma parte do IBS, 2030 outra parte, 2031, 2032, 2033, para o contribuinte, o IBS total, com a extinção do ICMS e do ISS. Do período de 29 a 32, nós teremos o IBS por um percentual pequeno, compensável com o ICMS e o ISS. Oi? Redução gradativa. Isso, redução gradativa. Do jeito que aconteceu com a transferência daquele imposto de 2017, 2018, né, como chama? Me ajudei, o nome é o... O DIFAL não contribui. Com o DIFAL, exatamente. Na mesma situação do DIFAL nesse sentido. Mas aí o que você pagar de IBS é crédito para o ICMS e ISS. Né? Então vai ser dessa forma. Aí em 2033 entra em vigor.
Então, é nesse período, 2023, 2024, 2025, não teremos nada de novidade, Sandoval. A Tá não ser o bom. trabalho para Agora, acompanhar a regulamentação. doutor Damasceno, só uma questão que o senhor Sandoval levantou, na questão Oi. assim, desses 50 anos aí, dos 50 anos não nos diz respeito, isso aí é acordo entre os entes federativos, entre os estados, entre o governo. Nós pagamos a alíquota normal do IBS-CBS a partir de 2033 e ponto final. Compensação é que é 50 que estão querendo reduzir para 30, que é entre os estados e o federal. É isso. Quando nós comentamos no evento anterior, o Anderson, nós procuramos sempre dividir. Nós temos dois contribuintes, o direto e o indireto, que é o que interessa até 2032. É o consumidor e o contribuinte que vai recolher. A União, os estados e os municípios é que terão o prazo de transição de 60 anos, de 50 anos, melhor dizendo, a partir do ano de 2030, né? É 29, melhor dizendo, que é quando começa a transição para nós. Então, são 50 anos. Os estados e municípios queriam 45, mas o Congresso Nacional está entendendo que o ideal mesmo é 50 anos, porque prejudica alguns municípios, principalmente os municípios de pequeno porte. Razão porque está mantida na proposta do Senado a mesma que veio da Câmara Federal, que é 50 anos a transição. Mas a transição, como disse o Anderson, só interessa aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal e à União. Ao contribuinte, tudo termina no dia 31 de dezembro de 2032. Ótimo, ótimo. A gente botar isso nessa escala, vai se adequando, né, às tintas, os sabores e os aromas aí das mudanças. Então, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, doutor Damasceno. E pegar o esquadro e o compasso, né, Sandoval? É, exatamente. Bem, meus Tem mais? amigos, doutor Fernando, não tem alguma coisa a acrescentar? É, a pedra bruta tem que desbastar, professor Ah, Damasceno, é só essa consideração. isso mesmo. E pegar uma argamassa forte, porque aí vai dar uma constituição bem mais, né? Mais segura. Sim, Pois tá é. certo. Com Muito, certeza. muito bem. Sandoval, acho que não havendo mais nada a se comentar por hoje. Ah, muito bom. Agora eu vou gastar 5 segundos. Vocês vão ver o doutor Fernando Damasceno e eu falando algumas coisas. Está passando muita coisa sobre Israel, o Templo de Salomão, o Templo lá, a Arca disso, daquilo outro, que é uma coisa muito interessante da gente saber. Por conta dessa guerra agora, abriu-se bastante vamos dizer, um pouco da história daquela região lá, dos palestinos, dos árabes, dos israelenses, assim por diante. É só um comentário. Bom, gente, maravilhoso o programa, muito bom, doutora Marcelo, obrigado pelo esforço. A todos que participaram, ouviram, participaram, falaram, maravilha, muito obrigado. Foi interessantíssimo, foi de urgência, foi uma edição especial por conta de que as coisas estão acabando de acontecer. Então, eu agradeço, doutora Marcelo, muito, 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 muito teu esforço aí, a vontade irrefreável de fazer as coisas, de trazer notícias para a gente, de atualizar o nosso setor. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Tenham todos ainda agora, uma ótima semana que a gente está começando ela. Um abraço. Muito bem. Eu Obrigado. queria registrar meus agradecimentos e registrar que nós voltaremos a debater no próximo dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro, a quarta-feira, ele volta para o dia ordinário e gostaria de contar com a presença de todos vocês, inclusive com sugestões de participação, muito importante o debate. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua contribuição, sua participação, colabora bastante e nos auxilia tirando nossas dúvidas. Muito agradecido. Até mais, boa semana. Boa semana para todos nós. Um Abraço abraço. a todos. Até mais.